Muito bem, uma alegria muito grande. Estou aqui com o comandante do subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Telêmaco Borba, capitão Fidalgo. E que alegria, sempre que solicitado, o senhor sempre à disposição, né? O Jô Soares sempre falava assim que eu vou passar a chamar todo mundo de você por causa da minha idade. Ele falava desse jeito, sabe? Eu estou com 57, eu de vez em quando chamo você, chamo o senhor, chamar de você se me permite, mas com todo respeito à sua patente, com todo respeito ao seu trabalho aqui para o Telêmaco Borba, tá bom? Tranquilo. Ô comandante, primeiramente, Telêmaco já está com esse potencial aí de uma grande cidade, podemos dizer, um crescimento enorme, e esse fluxo também que nós temos aí de pessoas, de veículos, de situações também, aonde vocês estão aí realmente 24 horas por dia atentos, com um detalhe. E uma vez acho que alguém comentou comigo, o único local aonde se vocês não estiverem na correria, a população agradece, é o Corpo de Bombeiros, né? Exatamente. Né? Bom dia. Bom dia a todos. Se nós estivermos com as viaturas no quartel aqui é porque está tudo tranquilo, né? Então é melhor que fique assim mesmo, sem muita correria. Né? Não é verdade? Mas realmente, além de Telêmaco Borba, nós atendemos também mais 7 municípios. Justamente. Então, um trabalho regional. Exatamente. A guarnição que trabalha aqui, sediada em Telêmaco Borba, acaba também atendendo as ocorrências em toda a região. Nossa, né? Então é uma demanda significativa. Né? E eu já quero começar, quando você fala da região, comandante, a respeito de uma capacitação que vocês tiveram recentemente aqui em Telêmaco, não é? Você que comentasse, abordasse. E nós tivemos agora no dia 19 e 20 de junho, né, uma reunião com todos os COMPEDECs. Os COMPEDECs são os coordenadores municipais de defesa civil. Então, cada município tem dentro da sua estrutura pessoas responsáveis por coordenar as ações de defesa civil dentro do município. Né? E já aproveitando e explicando para a população, a defesa civil são ações de proteção da população. Então, ações, por exemplo, campanhas contra o frio, contra as queimadas agora nessa época do ano, aquelas primeiras respostas emergenciais contra destelhamento, vendaval, chuvas de granizo, etc. Todo município tem uma organização dentro da sua estrutura para dar essa primeira resposta para a população. E daí nessa semana passada nós tivemos esse treinamento com esses representantes municipais, onde eles puderam renovar os conhecimentos, revisitar a legislação, verificar o sistema de defesa civil, onde nós temos todos os cadastros ali dos recursos disponíveis, né? Abrigo, transporte coletivo, enfim, todos os recursos que são utilizados numa situação emergencial. Se você permite, nesse momento, estou colocando uma foto, não é? Ali onde vocês estavam todos presentes aí, tá? Ah, sim, importante. E daí a gente teve esse encontro com o pessoal, né, esse entrosamento, essa capacitação, para a gente estar sempre pronto aí para atuar junto aos municípios aí vizinhos. Agora, outros temas, capitão, que você quer abordar, e eu podia até, inclusive, que você fizesse umas anotações daquilo que você gostaria, porque é o seguinte, eu falo demais, e às vezes aquilo que realmente eu preciso te perguntar, eu não te pergunto. Fique à vontade. Não, tá bom, eu estava aqui anotando, realmente nós tivemos 8 novos bombeiros, né, recentemente aqui na cidade de Telêmaco Borba. Então, se formaram ao longo de todo o estado, né, todas as cidades maiores aí sediaram as escolas de formação e daí distribuíram esse pessoal para as outras cidades do interior. Né? E daí nós recebemos mais 8 bombeiros aqui. Nós passamos também, semanas atrás, aí, um reconhecimento da nossa área de atuação com esses novos bombeiros. Então, conheceram um pouco dos rios da região, fomos até o Pico Agudo, né, em Sapopema, que é uma área de atuação nossa também. Conhecer a nossa central de operações com todos os recursos que a gente tem, os materiais, equipamentos. Então, a gente passou também por esse reconhecimento desses novos bombeiros aqui na nossa região. Olha que legal. Agora, receber 8 soldados, 8 bombeiros, assim, como diz o ditado popular, de uma pancada só, é um excelente reconhecimento ao seu trabalho, porque não é todo dia, não é todo momento que se recebem 8 novos componentes do quadro. Sim, realmente
passa bastante tempo até a gente receber novos bombeiros, né? Mas é um reforço bastante importante para nós. Legal. Sim, bem importante para nós. Outras novidades que o senhor tenha para nós? Nós tivemos também a satisfação de receber, nesses meses iniciais do ano, alguns kits de materiais operacionais também. Não só aqui em Telêmaco Borba, mas também no município de Tibagi e de Reserva. Nesses 2 municípios nós temos também a Brigada Comunitária, né, que são funcionários do município, que atuam também nas emergências. Então tem essa primeira resposta desses 2 municípios. E através de emendas parlamentares, que os deputados estaduais destinaram aqui para a região, a gente pôde receber esses kits de materiais operacionais. Então, são capacetes, lanternas... Pode colar, não tem problema, né? Motosserra, soprador para incêndio florestal. Então, é para atuar nesse tipo de ocorrência, incêndio urbano, incêndio florestal, salvamento, emergências diversas com produtos perigosos também. Então, a gente teve 3 municípios na nossa área de atuação que recebemos esses kits aqui. Então, também mais um reforço de material operacional. Reforça novamente os municípios que receberam? Foi Telêmaco Borba, Reserva e Tibagi. Olha, que legal. Então a gente agradece bastante as prefeituras desses 3 municípios, porque o prefeito, quando vai pedir as emendas parlamentares para os deputados, ele vai elencar para onde que ele vai destinar o recurso. Né? Ele tem esse livre-arbítrio aí para destinar. E lembraram de destinar esses recursos justamente para emergência, para a defesa civil, para o posto de brigada comunitária, para o corpo de bombeiros. Então é bastante importante, a gente fica bem agradecido com os prefeitos aí que destinaram essas emendas para isso. Muito bem. Também as queimadas, acho que está dentro dos seus tópicos, né, para ser falado, né? Nós estamos chegando na época do ano, inverno mais rigoroso, né? E é normal que através das geadas aí a vegetação fique bastante seca, a umidade do ar também fique bem mais baixa, né? Numa época de estiagem, geralmente, e tudo isso cria um ambiente muito propício para os incêndios florestais. E infelizmente a gente tem no nosso área urbana aqui muitas pessoas com os lotes sem a devida manutenção, exatamente, com a vegetação bem alta, sem a devida manutenção. Então a gente solicita para a população que faça a devida manutenção, porque é uma época do ano complicada, né? E começa a se pegar fogo, começa a prejudicar bastante a comunidade toda vizinha, né? Porque irrita as vias aéreas, né? Tem muitas pessoas com problema de alergia, etc. Então é bem complicado. Agora é interessante e triste, na hora que está pegando fogo numa casa, todo cidadão, quando vê aquela fumaça, primeira é a curiosidade de saber aonde está pegando fogo, mas a segunda, daqueles corações mais solidários, a tristeza de saber, será que tem gente dentro da casa? Será que eles vão perder tudo? Será que vai ser incendiado tudo? Os bombeiros, por mais esforçados que estejam, o que eles vão conseguir, não é? Conter, porque às vezes chega ali no estágio onde o fogo já está avançado devido à situação do incêndio. Então é muito triste, né? E vocês, né, às vezes, pai de família, esposo, irmãos, filhos, né, que vocês têm que se controlar psicologicamente ali, mas no íntimo de vocês, oh meu Deus, que, né? Sim. Acho que no caminhão, quando vocês vão, já, né? Que Deus abençoe que não tenha criança, que Deus abençoe que não tenha idoso, né? A gente tem que ter uma concentração, tentar manter o foco de uma maneira muito firme ali, para você não desviar a tua atenção da parte técnica para a parte emocional. Justamente. Porque senão você não vai conseguir ajudar aquelas pessoas. Exatamente. Tem que tentar manter a concentração ali, para que a gente consiga atuar dentro dos protocolos, da técnica correta para fazer o melhor possível. A gente sabe que, infelizmente, onde o fogo atingiu, não tem recuperação. A gente tem que começar preservando ainda o que não foi atingido, para a gente conseguir conter as chamas, né? Mas isso realmente são situações muito tristes, né? Quando a pessoa chega a perder todos os seus bens, seu patrimônio ali numa situação de incêndio, né? Essa coisa, né? Só lembrando, né? Eu tenho um problema sério em casa da tomada, do tal do T ali, encher de coisinhas ali, chamar incêndio, né? Tomar cuidado. Hoje em dia os produtos, eles não estão muito confiáveis, assim, tipo, você compra lá a lachina, o produto, compra lá aqueles benjamins, aqueles T's lá, a lachina, e a qualquer momento está tudo explodindo, está tudo esquentando, né? Então tomar esse cuidado, que Deus o livre guarde um dia
pode acontecer, né? Sim, tem que cuidar. A parte elétrica é o principal ponto de ignição, né? Sobrecarregar as tomadas, a rede elétrica como um todo acaba gerando curto-circuito e pode provocar um incêndio. Então tem que ficar bem atento quanto a isso. Viu, para quem pergunta, você fala tanto, tá? Não, primeiro o nosso comandante vai discorrer, não é, aqueles tópicos, depois eu tenho um monte de perguntas para ele. Você gosta de ir para a praia? O paranaense gosta de ir para a praia? Vou perguntar também a respeito disso, né? Tem um monte de situações aqui que eu vou perguntar depois, deixar primeiro o comandante colocar as prioridades de tópicos dele. Tá ótimo. O último tópico aqui que eu separei é que nós estamos com a campanha no estado do Paraná de arrecadação de donativos para o frio, né? A campanha Aquece Paraná. Então nós estamos recebendo aqui no quartel, assim como em todos os quartéis do Corpo de Bombeiros pelo estado, nós estamos recebendo os donativos, então cobertor, agasalho, touca, cachecol, itens relacionados ao frio. Nós recebemos aqui e esses materiais vão ser distribuídos para as pessoas carentes aí na sequência. Então quem tiver disponível material ainda de boa condição, né? Isso, claro. É importante reforçar, né? Claro. Porque as pessoas vão usar isso, então tem que estar em boas condições. Tragam até o quartel do Corpo de Bombeiros que a gente está arrecadando aí esses donativos. Muito bem. Agora, como eu disse para o senhor, não é? A questão, por exemplo, vamos agora aos temas gerais aí. Eu ir para Roma e não ver o Papa, é das coisas que eu chegar aqui para o comandante do Corpo de Bombeiros, vou fazer uma série de perguntas aí que a população quer saber a resposta, quer saber o posicionamento. Diga uma coisa, comandante, volto a tocar no assunto das sirenes acionadas quando os carros de vocês, quando a viatura de vocês está fazendo aí deslocamento. Vejo que aos poucos o Telemaco está começando a entender que 1 segundo para a viatura de vocês faz uma diferença enorme, está começando a levar o carro de lado, está começando a tirar a moto de lado para vocês passarem. É impressão minha ou está melhorando? Sim, a gente vê uma melhora da população com essa conscientização. É importante salientar que isso é fundamental para que a gente tenha um bom tempo-resposta. A gente não pode exceder o limite da via, né? Não pode deslocar uma velocidade que vai comprometer a segurança das outras pessoas durante o deslocamento. Então, como é que a gente faz? Através da sirene, sinais luminosos e sonoros ligados, a sirene e o nosso giroflex, como a gente chama, a gente espera que a população, os veículos saiam para o lado, deem passagem, para que a gente consiga chegar o mais rápido possível. Não adianta a gente querer exceder os limites de velocidade para chegar lá e vir a ferir alguém no caminho, né? Então é fundamental que a gente conte com a colaboração das pessoas no sentido de dar passagem aos veículos de emergência. O que eu vou comentar aqui é uma situação um pouco delicada, porque são corações solidários. Eu quero saber até quando o coração solidário ele tem que ser cauteloso ali num acidente, por exemplo, onde você vai socorrer alguém e de repente é mais importante que você espere a chegada do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. Por exemplo, o comandante, uma queda de bicicleta onde você vê que rachou dente, onde você vê que a face da pessoa foi atingida. Você corre ali com o coração solidário para socorrer, ou você espera porque alguma coisa na cabeça pode ter atingido e tal? Como que funciona essas situações e outras situações que você vê, por exemplo, que a população, coração solidário, que a população está ali, atenta, querendo ajudar, mas que de repente, até mesmo aquela pergunta, isso eu posso ajudar, isso aqui eu tenho que esperar o SAMU, isso aqui eu tenho que esperar o bombeiro. Como que a gente pode ver? Você pode citar elencar algumas situações aqui, e aí você falar se isso pode, isso não pode? Claro, podemos sim, Alberec. Algumas situações que todas as pessoas podem fazer, que é inclusive o que o Corpo de Bombeiros faz primeiramente ao chegar no local, né, que é isolar e sinalizar o local. Então, nesse caso que você citou da queda de bicicleta, né, suponhamos que seja numa via pública. Então, sinalizar o acidente para que não ocorram novos acidentes. Até antes mesmo, né? Até antes de ver a vítima ali, porque essa vítima, de repente, se você pegar ela de mau jeito, você pode até deixá-la mais ferida. Exatamente. Então, primeiro, isolar, sinalizar o local para que não ocorra mais. E na situação do trauma,
que é o acidente com queda de bicicleta, como você citou, queda de altura, acidentes de trânsito, a imobilização da vítima é fundamental. Quando nós chegamos no local, nós temos todo um cuidado para manusear, para movimentar o mínimo possível essa vítima, para que a gente consiga preservar a integridade dela. Então, mais do que isso, daí já são ações mais específicas de primeiros socorros, que daí a pessoa tem que ter um curso, tem que ter uma capacitação, mas essas ações iniciais de sinalizar, isolar e tentar deixar o mais imóvel possível a pessoa, isso todos podem fazer. Não seria, de repente, até aqui um pedido que a gente possa fazer, por exemplo, vamos supor que tem ali um acidente, tem ali um ciclista, tem ali um condutor ali que está acidentado, enche de gente, infelizmente, depois a gente já vai chegar para a coisa que é pior, aí já comento contigo. Não seria o caso daquela pessoa que está mais ali no afã de ajudar, logo gritar se tem algum enfermeiro ali ou algum médico entre o pessoal, e aí vamos supor que esse enfermeiro ou esse médico apenas vê se alguma coisa para ajudar antes que vocês cheguem, mas exceto sendo enfermeiros nem médicos, não mexer, porque pode prejudicar? Na verdade, o enfermeiro, o médico, o profissional da área de saúde, o próprio socorrista, né? A pessoa que é civil, mas tem o curso de brigadista e também de socorrista, a pessoa tendo essa capacitação, na verdade ela é obrigada a prestar o socorro. Então eu diria assim que não precisaria nem alguém gritar. Eu imagino que numa situação dessa, o bom profissional já deveria tomar a frente. Aquele juramento feito lá, né? Exatamente. Então ele tem que atuar ali para socorrer aquela pessoa. Olha que interessante. E, inclusive, se vê um terceiro manuseando a pessoa acidentada, pedir com muito carinho, porque tem um detalhe também, né? Não é naquele momento está todo mundo sangue quente, né? Então é perigoso aquele cara que está ali tentando ajudar, sendo que ele não tem capacidade técnica, mas tem coração bondoso. É perigoso ele já começar a discutir, mas é que eu estou ajudando, isso vai me atrapalhar, só depois que ele vai ver que se trata de um socorrista, se trata de um... Então, muita calma nessa hora de pedir o perdão, né? Mas de um modo geral a gente observa assim que quando a gente se identifica que é bombeiro ou mesmo os outros profissionais, né, que se trata do médico, do enfermeiro, ou a pessoa que tem o curso de socorrista, as pessoas já entendem ali que estão diante de uma pessoa mais capacitada. Ali, ficam mais tranquilizados. Isso, e daí ficam à disposição para receber ali as orientações ali para como conseguiriam ajudar aí. Outra coisa, por causa do excesso de burocracia no Brasil, por exemplo, um monte de gente, quando vê acidentes como esse, eles têm medo, por exemplo, de serem chamados lá para depor. É um problema ainda no caso de uma primeira segurança, de um primeiro socorro da população geral, que não tem esse curso, por exemplo, né, que não seja profissional capacitado, até mesmo para ligar para vocês. Às vezes a pessoa fala, eu vou ligar, mas eu tenho medo que eu seja chamado como testemunha. Ainda há esse medo? Um pouco, eu acho que não tanto relacionado ao nosso serviço do Corpo de Bombeiros, mas mais relacionado ao serviço da Polícia Militar. Né? Nossa parte, assim, a gente não vê tanto isso mais, sabe? As pessoas têm a consciência, já a informação que vão participar eventualmente com uma testemunha, esclarecer, prestar as informações ali, sempre falando a verdade ali. Então, para a nossa natureza de serviço, a gente não vê tanta dificuldade quanto a isso. Agora já para a polícia é um pouco mais complicado, porque daí se trata geralmente de um crime, né? Então é mais complicado daí. Duas situações que eu queria que o senhor comentasse conosco. A cidades maiores, infelizmente, a pessoa está morrendo ali e o pessoal querendo visualização, fazendo live, fazendo filmagem, não sei o quê, e estão incorrendo no crime de omissão de socorro. Primeiro, estão cometendo o crime de omissão de socorro, para você ter uma ideia, né? Mas, outra situação, cidades maiores, enquanto que o cara está ali morrendo, enquanto que a senhora está ali morrendo por um acidente, pessoas têm coragem de roubar celular, de roubar carteira do acidentado. Sim. Telêmaco, a região de Telêmaco, já teve algum caso assim que vocês foram noticiados? Olha, tem alguém ali pegando a carteira da pessoa que está morta ou está quase morrendo. E o que você diria sobre essas duas situações?
Na verdade, a última que a gente ficou sabendo, né, que a família foi atrás, foi um município vizinho aqui. E realmente uma pessoa se acidentou, foi em estado grave para o hospital, e alguns pertences que ficavam dentro do veículo, quando a família foi atrás, né, não encontraram mais. Infelizmente essa pessoa veio a óbito, inclusive, e daí a família ficou completamente angustiada, né? Claro. Alguns pertences ali de cunho emocional, inclusive, queriam guardar o seu ente querido e infelizmente passaram por uma situação dessa. Daí não se sabe quem foi, em qual momento que foi. Aí não aparece o autor da história. É uma situação bem complicada, então, mas tem até esse tipo de índole ainda. Eu estou falando isso, gente, até como uma forma de conscientização, né? É muito complicado. Eu fico imaginando, por exemplo, vamos supor uma pessoa que venha de longe e se acidente na nossa região, não é? Os filhos estão achando que o pai está ali, andando direitinho, fazendo lá as suas visitas ao comércio local, quando ele é representante comercial, às vezes vem de Minas, às vezes vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, o filho está tranquilo. Naquele exato momento, o pai ali é à beira da morte de um acidente e pessoas tendo coragem de uma situação dessa. Então, gente, a gente só está comentando esse tipo de situação para dizer não façam, por favor. Ô, comandante, e aquela questão, aquela febre mundial das lives, de fazer live, enquanto que na verdade, naquele exato momento, você está sendo, inclusive, criminoso. Vamos falar o termo correto aqui, eu não preciso de espetacularização para ter visualização. Tem poucas visualizações, se eu fizesse a espetacularização, tem poucas, mas é um compromisso ético que eu resolvi no meu site. A pessoa que fica fazendo live de acidentes, ou fica fazendo gravações de acidentes, ao invés de socorrer, ela está cometendo crime. Sim. A primeira ação de todos, isso independente da formação da pessoa, se ela tem o conhecimento ou não, ela tem que prestar o socorro. Aí que a gente comentou no começo, né? Ela vai prestar socorro como? Isolando, evitando que novos acidentes aconteçam, tomando alguma ação ali para ajudar a imobilização daquela pessoa, mas ela tem que prestar socorro. Né? Num acidente ela tem que parar o seu veículo, ela tem que parar na rua ali e prestar o socorro. Então, pegar o celular nesse momento e dar prioridade para fazer filmagem, tirar foto, isso aí realmente, como você falou, está incorrendo em crime de omissão de socorro. Além de ser muito desumano, né? E essa preocupação que as pessoas têm, né, de filmar tudo hoje, fotografar, tá na internet, expondo bastante, né, a sua vida ali, virou uma febre, como você falou, né, no nível mundial. E a pessoa acaba confundindo as coisas. E não é o momento de fazer isso, é o momento de você ajudar ali aquela pessoa. Outra situação, por exemplo, estava indo para cobrir no autódromo o campeonato nessa semana que passou, e eu vi na rodovia, voltando de Telêmaco, um menino que devia ter lá seus 12, 13 anos, dirigindo a moto em alta velocidade, e atrás, como caroneiro, certamente um irmão, um primo, um amigo. Como sai da casa, fala: ô tia, ô mãe, posso levar o Fábio comigo? Pequenininho, meu irmãozinho? Pode. A mãe fica alegre, fala: olha que legal. Ó, mas toma cuidado, fala para ele colocar capacete. Quando vê, rapaz do céu, de repente eles invertem a situação. O Fábio lá, que eu citei aqui aleatoriamente, pega a condução da moto e manda ver o irmão. É isso aí, acelera mais. O comandante, aí o resultado final acaba muitas vezes em ocorrência aqui para os bombeiros, acaba em ocorrência para o SIAT. Gostaria que você comentasse, até alertasse. Outra coisa, gente, a hora que eu vejo motoqueiros empinando a moto, eu sempre falo assim: que Deus abençoe. Está errado, pare com isso, mas se você cair, você pode tirar a sala de UTI do seu avô, do seu irmão, de uma pessoa grávida da tua família que de repente precisou ir para a UTI por uma coisa aleatória que você não precisava ter feito. Gostaria de suas palavras nesse sentido. A imprudência é o principal fator dos acidentes. Seja com motocicleta, seja com o veículo, mesmo carro, né? A condução desses veículos gera os acidentes. Então, nessa situação que você citou, né, de colocar um menor,
causa um transtorno não só para ele, para a família, mas também para um terceiro, que eventualmente pode causar um atropelamento, bater em outro veículo, outra moto. Então, muitas vezes a pessoa não prejudica só a si, né? Mas os próprios terceiros e os familiares mesmo, né? Do ponto de vista emocional também, né? De passar por uma situação de acidente. Hoje em dia nós temos muitas motos com motores elétricas e a gente vê verdadeiras crianças dirigindo essas motos elétricas, né? Gostaria da sua palavra para os pais desses meninos, né? Tem que fiscalizar, não tem outro jeito, né? Criar filho é uma tarefa árdua ali, constantemente, diariamente. Você tem que cuidar e tomar as ações preventivas ali, de orientação e tudo mais, né? E fiscalizar, né? Você não pode chegar ao ponto de largar um veículo como esse, que aparentemente pode ser inofensivo no primeiro momento, mas se colocando numa condição de trânsito com demais veículos envolvidos, certamente vai se colocar em risco. Comandante, a gente tem relatos aqui em Telêmaco de ocorrências onde vocês, em Telêmaco não, mas em toda a região, em situações situações extremas, de suicídio, essas coisas, e o trauma que dá para a família primeiro, né? Você como comandante do Corpo de Bombeiros, pai maravilhoso que é, esposo maravilhoso que é, o trauma que dá para a família, mas acima de tudo, parem de repente aquela pessoa aqui, porque acaba sobrando para vocês muitas vezes ir lá na onde está acontecendo, acalmar a pessoa, tentar descer, ou às vezes já cometeu o ato extremo. Gostaria que você comentasse. Então, os acidentes, de um modo geral, causam um trauma emocional, psicológico muito grande, de você ter uma família, por exemplo, ali que teve a perda de um pai, que muitas vezes é a referência ali para uma criança, a segurança do lar ali, né? Então, esse tipo de impacto na sociedade, muitas vezes a gente não consegue nem dimensionar ele, porque é muito grave, cada família sente de um jeito e tudo mais. Então, o ato extremo do suicídio é o ápice ali de uma situação que a pessoa vem vivendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, e muitas vezes não consegue procurar ajuda, não consegue sanar o seu problema, sua doença, né? Muitas vezes associada à depressão, né? E acaba cometendo esse ato extremo que é tirar a própria vida. Dentro dos nossos treinamentos a gente recebe a instrução que ninguém quer tirar a própria vida, isso é um ato assim contranatural. A pessoa quer, na verdade, a solução dos seus problemas. E como infelizmente se encontra numa situação que não enxerga mais alternativas, vem até esse ato extremo ali de tirar a própria vida. Mas na verdade a pessoa está querendo ter realmente a solução dos problemas. Então a gente orienta os familiares, os amigos, as pessoas próximas, as pessoas que sofrem de depressão, fiquem bem atentos, né? Procurem levar essas pessoas para ajuda um profissional, claro, para evitar esse extremo de realmente tirar a própria vida, né? Eu falo com orgulho isso, sabe, meu querido Fidalgo? Falo com orgulho que eu quase fui demitido da Gazeta Regional em Mandaguari, porque, eu já contei acho para vocês, um grande amigo meu que era servidor da Prefeitura Municipal, a mãe dele faleceu. O meu chefe de edição chegou para mim e falou: eu quero a foto da identidade da dona fulana de tal. Eu falei: desculpa, mas é muito, muito amigo meu e vai doer na minha alma. Aí o que eu fiz? Eu pedi para o prefeito ligar para o dono do jornal, porque o prefeito era muito amigo da família. Eu, como profissional, eu pisei na bola. Mas eu levei muito assim, sabe? Eu levei muito coração naquele momento, porque eu digo assim, para as pessoas que estão lendo, que estão assistindo, opa, então dá visualização à vontade, né? Mas para a família é
terrível. Sim. Então, não estou aqui, por favor, não estou aqui batendo em quem dá a notícia, é importante, os meios de comunicação. Então, os meios de comunicação ajudam muito o trabalho de vocês, né? Inclusive, deixar aqui a minha saudação ao Alex, do Atento à Rede, que, através das notícias que ele dá, não é, do trabalho de vocês, eles alertam as famílias. Então, toda a linha editorial é muito importante, né? Só que o Oberec, naquele momento, eu não me arrependo de ter feito, sabe? Mas é uma situação muito triste para a família, né? Sim, a pessoa vai revivendo aquele momento, quando vê na imprensa, na internet, né, nas mídias sociais, no modo geral, acaba revivendo a situação. Então, é triste. E aí, só que daí tem um detalhe, viu, gente? Só quero que vocês saibam, tá? Tá tudo certo você noticiar. Daí a hora que é um parente de um jornalista, geralmente ele corre nos amigos dele e fala, não noticie. Esse que é o Z da questão, né? Mas, enfim. Comandante, a hora de lazer da gente é muito jóia, muito bem, obrigado. Mas geralmente é no lago, na praia, né? Uma expressão forte aqui. Você sai de Telêmaco, você sai da tua cidade para morrer na praia muitas vezes. Oh, que tristeza! Gostaria, não é, da sua mensagem para as famílias, especialmente aquelas que levam as crianças para a praia. Também gostaria que você comentasse aqui que atitude bonita em vários países, também no Brasil começa a ter. A hora que você tem um incidente ali, todo mundo se senta para que a criança que está desaparecida fique ressaltada ali. É uma atitude que emociona, né, que o Brasil está começando a adotar, né? Sim, a gente observou até no último verão, agora no nosso litoral aqui do Paraná, as pessoas começam a aplaudir, a bater palma, para todo mundo prestar atenção, né, que se trata de uma criança desaparecida. Então começa a formar uma corrente de pessoas aplaudindo, batendo palma, chama a atenção de todo mundo e facilmente acha a criança. É uma atitude coletiva ali das pessoas que rapidamente soluciona o problema da criança, né, poder encontrar os pais. Muito mais eficiente do que a pessoa, de repente, ir até um posto de guarda-vida, ir até o posto policial e daí começar um trabalho todo de contactar a família, etc. Então, uma ação muito simples que todo mundo contribui ali e acaba resolvendo o problema e a criança acha a família. Então, aqui no nosso litoral as pessoas já adotam isso aí, né? Ao invés de se sentarem, acabam aplaudindo, chama atenção de todo mundo. E os cuidados, comandante, que as famílias, quando saem do Telêmaco, quando saem de reserva, quando saem de Curiúva, quando saem de Sapopema, todas felizes para a praia, principais cuidados? Sim, realmente é muito triste, né? Sair daqui, toda a família completa, reunida, chegar lá por uma situação de afogamento, né? Não voltar todo mundo. Então, acaba com as férias, com a vida da família ali, né? Os cuidados são principalmente respeitar a sinalização. O Corpo de Bombeiros, ao longo de todo o nosso litoral, tem os postos de guarda-vidas e esses guarda-vidas fazem sinalização da nossa orla naqueles pontos de risco. Então, via de regra, eles vão colocar as placas ali de sinalização, de perigo, aonde você tem geralmente a corrente de retorno. O que é isso? A água que vai para a praia, ela tem que voltar para o mar novamente. Então a onda vem para a praia ali, essa água não fica ali, ela volta para o mar. Essa volta dessa água cria essa corrente chamada corrente de retorno. E essa corrente cria situações muito perigosas, porque além de ter a capacidade de facilmente arrastar uma pessoa, né, forma ali ao longo da praia também buracos ali, deixa o fundo do mar bem irregular muitas vezes. Então cria um ambiente muito perigoso. E esses ambientes geralmente são sinalizados pelo guarda-vida, né? Então a principal dica para a população é respeitar ao máximo a sinalização dos guarda-vidas. Só que daí eu esqueci de um tema assim que infelizmente está muito em alta e é lamentável isso. Muitos fazendo tudo por lives com postagens. Pessoas que tentam colocar engolir fogo, meninas e meninos que tentam pular numa calçada toda eslameada, ver se consegue, na hora de pular, estar ali em pé, se colocar em pé na hora do pulo. Gente, isso é coisa de louco. Pessoas fazendo
aquela coisa em escolas tipo de ressuscitamento em escola, uma série de situações, comandante, que as pessoas estão fazendo justamente por likes. E isso quando a gente não vê absurdos de pais amarrando as crianças em fita crepe ou ou durex só para visualização. Viu? Esses absurdos que estão começando a acontecer. O que você diria? Se tudo por like, já não é like, tudo por like pelas postagens que eles fazem ali para ganhar visualização. É uma situação extrema que a pessoa está buscando o like, né, buscando a visualização, essa exposição nas mídias sociais, através de conteúdos de baixíssimo nível, né? De baixíssimo nível, que vai se colocar em risco a situação da vida familiar atrás de visualizações, né? Então, que procure um conteúdo de qualidade, né? Exponha outro tipo de informação, informe as pessoas, fazer o entretenimento das pessoas de outra maneira, né? E principalmente chamar atenção para o outro lado também, as pessoas que buscam essas cenas, essas filmagens, né? Não deem visualização, não deem ibope, né? Para esse tipo de situação que só fomenta, né? Justamente. Tanto que existe o assunto nas escolas, aquele problema sério das escolas, que nós não vamos nem tocar no assunto, justamente para não dar mais ibope ainda, o que foi muito lamentável. Inclusive quero parabenizar vocês, viu, pelo trabalho que tiveram, não é? Ainda estão atentos, não é? Sempre atentos, e são situações, não dá para entender o pai de família às vezes ir lá e curtir, ir lá e compartilhar uma situação dessa, por exemplo, né? É uma coisa muito complicada. Eu não poderia, antes de deixar a palavra para as conclusões, falar com você é muito bom, né? A gente iria até amanhã, né? E tem compromisso, né? Eu não poderia deixar aqui o meu abraço ao Padre Sandro, né? Ele que é pároco ali, administrador paroquial da paróquia São Pedro de São Paulo, Padre Sandro Maciel. Aí depois, onde ele falou, coroinha, tudo mais, ele era ser bombeiro, né? E mesmo numa segunda opção, ele colocou que queria ser padre, rapaz, não deixou de chegar lá e também queria ser bombeiro, né? Gostaria de ser o oi ali para ele, qualquer tempo, se você tiver um tempo, a gente vai lá fazer visita lá, ele gostaria até de registrar essa visita, tá? Foi interessante, né? Eu gostaria de seu abraço aí, agora tem que fazer o Padre Sandro, então, é um bombeiro ao contrário, né? Aqui, e a gente fica muito satisfeito que as pessoas têm esse carinho pela nossa profissão, né? Então fica o convite ao padre aí para a gente recebê-lo aqui no quartel e, dentro do possível, a gente marcar uma visita até a paróquia. Muito legal. Comandante, alguma coisa que eu esqueci de comentar contigo? Fique à vontade, suas considerações também, finais, fique à vontade. Gente, eu sempre agradeço aqui, carinho da família que o senhor formou, a engenheira Isabelle, tão querida com o meu trabalho, viu? Eu sempre falo, comandante, quando eu fico de muito dengo com determinadas famílias, é porque elas marcam o meu coração, viu? E vocês são tão queridos, tão solidários e tão amorosos com o meu trabalho. Então eu quero agradecer, inclusive, não é, Isabelle, você me ajudou ali a pegar a palavrinha da filha da vereadora Elis, naquele Dia das Mães, onde ela se emocionou muito. Então, tive aí, não é, essa ajuda da engenheira Isabelle para que a gente tivesse essa entrevista com a Elis ali de uma forma mais consolidada, onde eu agradeço. Parabéns pela família que formou, a filha está uma graça, né? Também o menino, a filha Alicia e o menino Bernardo. Queridos que sabemos que continuem assim tão queridos, e muito obrigado, viu? Especialmente pela paciência. Comandante, eu tenho ainda aqueles anos 70, 80 no meu coração, onde a gente tinha um apreço grande pelas amizades da gente. Eram amizades mais solidificadas, eram amizades realmente cristãs, né? Sabe, hoje eu sofro com isso, porque às vezes as pessoas falam, nossa, que coisa, cara, que tanto lenga-lenga. Eu penso assim, Deus conhece meu coração e sabe que de fato eu fico muito feliz com pessoas queridas como vocês. Muito obrigado pela sua família ser querida com o meu trabalho, viu? Imagina, a gente que agradece, o Corpo de Bombeiros agradece o teu trabalho de qualidade, leva informação de alto nível para as pessoas, né, sem desvirtuar do seu
princípio, do seu propósito ali, como você falou no começo, né? De não ir para esse tipo de mídia apelativa, né? Que a gente vê hoje. Então a gente agradece muito e parabeniza o teu trabalho. E o Corpo de Bombeiros se coloca à disposição para toda a população da nossa região aqui, através do telefone de emergência, o 93, a gente está à disposição de todos. Muito bem, se o senhor me autorizar, eu vou colocar essa matéria amanhã, sábado, pode ser? Ótimo. Tudo bem? Então tá bom, gente, olha, agradecer novamente ao senhor e, gente, fica atento, né? Fica atento primeiro com a família de cada um, para que não haja problema em praia, para que não haja problema aí de você, mãe, passar vergonha de ver que seu filho atropelou com bicicleta, com motocicleta, atropelou às vezes não habilitado, alcoolizado pessoas no seu carro. Então, para que isso não aconteça, né, esse cuidado necessário, vocês filhos também, para que não deem esse desgosto muitas vezes para suas mães. Engraçado que às vezes, muitas vezes, a pessoa corre e vê um acidente ali. Que tristeza quando se depara é um filho que estava dirigindo, né? Ou outras situações mais. Então, porque daí também vai ocorrer aqui, né, de situações do Corpo de Bombeiros. Quanto menos trabalhar, melhor. Mas toda vez que sai em ação, é sinal que alguma coisa não está muito legal, sinal de tristeza para a nossa comunidade, que alguém aí teve, não é, algum incidente ou acidente. Então, muito obrigado, comandante. Continue assim, nós somente temos a lhe agradecer muito, viu? Obrigado. Valeu. Um abraço. Gente, um abraço, tchau, tchau. Tchau.